Começa agora, ouvindo a voz de Deus. Apresentação, Deus e Mar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia mais uma vez se renovou sobre nós. Estamos juntos aqui para mais um momento ouvindo a voz de Deus. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Espero que estes momentos tão especiais que nós temos tido no ouvindo a voz de Deus, esteja nos aproximando mais do nosso Deus, esteja nos ajudando a cada dia a nós crescer na graça e no conhecimento da palavra de nosso querido Papaizinho do céu. Vamos ao ouvindo a voz de Deus de hoje. Você já passou pela experiência de visitar alguém que estava passando por momentos difíceis na sua vida? E quando você chegou lá, você pensando que ia levar uma palavra de conforto para aquela pessoa, ela foi quem te confortou? Pois é, meus queridos, isso já tem acontecido com pessoas, né? Eu já conversei com alguns irmãos, né? Dando testemunho de irmãos que estavam passando por momentos difíceis, foram visitar eles, e eles chegaram para mim e disseram, irmão, eu fui visitar o irmão tal, e quando cheguei lá, meu irmão, e eu pensando que ia levar uma palavra de conforto para ele, ele foi quem me confortou, né? Já pensou, meus queridos? Semana passada também eu tive uma experiência quando eu vinha da igreja conversando com o irmão. Ele me disse o seguinte, ele disse, irmão, eu cheguei tão cansado, tão exausto do trabalho, eu estava tomando banho no banheiro, aquela desmotivação de ir para a igreja, eu comecei a me lembrar de um irmão, esse irmão eu conheço a história dele, ele tem passado por momentos difíceis, mas ele, quando eu chego na igreja, ele está lá. E eu comecei a me inspirar neste irmão, e quando eu pensei que não, meu irmão, tomei banho, me arrumei e vim para a igreja. Já pensou, meu irmão? Através de nosso testemunho, de nossa perseverança, meus irmãos, de nossa perseverança na presença de nosso maravilhoso Deus, nós estamos estimulando outras pessoas, meus queridos, a cada dia se firmar no nosso Deus. Né? E nós vamos ver na vida de um grande homem de Deus chamado Paulo, que nos momentos difíceis de sua vida, em vez dos irmãos confortarem ele era quem confortava os irmãos. E o segredo de tudo isso, meus queridos, estava na vida de Paulo, era porque ele diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eis o segredo, meus queridos, tanto de Paulo, como de nossos irmãos nos dias atuais, de pessoas, meus queridos, que andam de cabeça erguida diante dos problemas, diante das dificuldades. Não permite que os problemas lhe abatam na presença de Deus. Essas pessoas, meus queridos, são usadas extremamente por Deus, meus queridos, para confortar pessoas que até então, por simples problemas, estão querendo se desmotivar. O nosso Deus, ele tem os seus meios, tem as suas formas inexplicáveis de trabalhar na vida dos seus filhos aqui na terra. Olha o que ele diz aqui o nosso irmão Paulo em Efésios, no capítulo 3, no versículo 13. Ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, onde é que estamos aqui no Efésios, capítulo 3, a folha tinha saído do lugar, vamos lá. Versículo 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Olha o pedido de Paulo, meu irmão. Diante das suas tribulações, meus queridos, que ele passava pelos irmãos, pela igreja, ele diz o seguinte, pois vocês não vêm se desfalecer nas minhas tribulações, de maneira nenhuma. Ou seja, diante das tribulações que Paulo estava passando, ele arranjava força para encorajar os irmãos, para que aquilo não fosse motivo de eles se desmotivarem na caminhada com Cristo, entendeu? Então veja aqui, meus irmãos, a atitude de um homem passando por um momento difícil na sua vida, mas a preocupação dele estava com os seus irmãos. A preocupação deles, meus queridos, estava que os seus irmãos não viessem desfalecer na fé. Paulo também ele tinha em mente, meus queridos, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, eles passarão por tribulações. E isso também, meus queridos, nós devemos ter isso em mente.
Mas nós devemos ter em mente, quando nós estiver passando pelas tribulações da vida, pelas dificuldades da vida, nós devemos ter em mente o que nos diz também a palavra de Deus. A palavra de nosso maravilhoso Deus nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, meus queridos, Deus está usando uma tribulação na tua vida, uma tribulação na minha vida, para salvar a vida de alguém. E a você, meu querido, ao estar passando pelas tribulações da vida, e eu também, nós nunca devemos nos murmurar diante do Senhor, mas devemos perguntar: Senhor, qual é a lição que o Senhor quer mostrar para mim diante dessa tribulação? Porque a nossa tribulação, meu querido, é como diz o nosso irmão Pedro também, ele tem algo a nos dizer com isso. 1 Pedro no capítulo 4, no versículo 14, diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí no versículo 3 anterior ele diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Tribulações, meu querido, é motivo de nós nos alegrarmos na presença de Deus. Mas uma coisa eu lhe digo: diante das tribulações, nós só vamos nos alegrar na presença de nosso maravilhoso Deus se nós procurarmos vivermos 24 horas ligados a Jesus. Porque o nosso Jesus diz, em João no capítulo 15, no versículo 5, ele nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então é ligação com Jesus, meus irmãos, para que nos momentos difíceis de nossas vidas, em vez de nós andar de cabeça baixa, nós andar murmurando, andar caindo, fulano, meu irmão, como é que vai as coisas? Meu irmão, a gente tem que dizer que está bom para ver se melhora. Jamais, meu querido. Quem anda com Cristo diante das tribulações, ele vai ter força para encorajar os seus irmãos. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe a mim também, e que a fé de nosso irmão Paulo, a fé dos discípulos que não baixava a cabeça diante dos momentos difíceis da sua vida, que seja a minha e a tua fé também nesse dia de hoje e sempre. Vamos orar ao nosso Deus por isso? Santíssimo Deus, aprendemos na tua palavra, ó Pai, que nós, como teus filhos, diante dos problemas, das dificuldades da vida, nós não devemos baixar a cabeça de forma alguma, mas pelo contrário, nós devemos a cada dia nos apoderarmos dos méritos do nosso Senhor Jesus em nossa vida, para que diante do nosso sofrimento que nós esteja passando, nós venhamos encorajar outros, ó Pai, para se firmar diante da tua presença. Então nos abençoa e nos ajuda em nossos momentos difíceis, que nós venhamos sempre continuar de cabeça erguida na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus queridos, esse foi mais um momento do Ouvindo a Voz de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a mim também. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um momento Ouvindo a Voz de Deus, se assim Ele permitir.